Eles podem não parecer as criaturas mais inteligentes do mundo, mas alguns corvos realmente têm cérebros maiores que o seu, em proporção ao resto do corpo, é claro. O corvo da Nova Caledônia tem um cérebro que representa quase 3% de seu peso corporal total. A proporção é semelhante à dos golfinhos e dos grandes símios. O cérebro de um ser humano adulto pesa apenas cerca de 2% do seu peso corporal. A pesquisa também mostrou que o prosencéfalo dos corvos é mais cheio de neurônios do que o dos primatas. Essa área do cérebro define a inteligência de um animal. Assim, mais neurônios significam melhor raciocínio cognitivo. Eles podem até ser os não-humanos mais inteligentes do planeta e mais espertos do que humanos de 7 anos. Os cientistas ofereceram aos 6 corvos selvagens uma série de testes para ver quão bem eles entendem as relações causais. Os testes foram baseados na fábula de Esopo, na qual um corvo sedento jogava pedras para elevar o nível da água em um cântaro. Os corvos da vida real tiveram que jogar objetos pesados em tubos cheios de água. Os pássaros receberam objetos. Eles sabiam que tinham que escolher objetos sólidos e não ocos para derrubar, e um tubo cheio de água e não de areia. Também optaram pelo tubo com maior nível de água, sabendo que chegariam ao objetivo final com menos trabalho. Todos os pássaros resolveram o quebra-cabeça com sucesso. Ao contrário dos pequenos humanos de 4 a 6 anos, os corvos também foram mais rápidos do que crianças de 7 anos. Outra experiência provou que os corvos são capazes de ter pensamento analógico. Os pássaros espertos receberam uma bandeja com 3 xícaras. O copo do meio tinha um cartão com uma cor, uma forma ou um número. As xícaras laterais também tinham imagens em cima delas, uma igual à xícara do meio e outra diferente dela. Havia comida dentro do copo com uma imagem correspondente. Os corvos descobriram como tudo funcionava e começaram a escolher cartas iguais para receber a guloseima. Durante a próxima rodada do experimento, eles receberam cartões com pares de itens. Havia pares de itens idênticos em 2 das cartas, 2 círculos e 2 triângulos. As 2 cartas restantes tinham imagens diversas, um círculo e um coração, e um quadrado e um triângulo. Então, eles tiveram que encontrar uma correspondência para um cartão com 2 itens idênticos e 2 itens diferentes. Os pássaros instantaneamente descobriram a tarefa e escolheram as cartas certas a cada vez. Os corvos prosperam em todos os continentes, exceto na Antártica e na América do Sul. Os corvos e seus parentes próximos, corvos, pegas e gaios, aprenderam não apenas a sobreviver entre os humanos, mas também a fazer uso dessa vizinhança. Os corvos que vivem em cidades nos Estados Unidos e no Japão, por exemplo, aprenderam a jogar nozes duras nas ruas com tráfego intenso e esperar que os veículos esmaguem as nozes para eles. Em seguida, os pássaros esperam que os semáforos fiquem verdes para os pedestres e pegam as guloseimas do chão com segurança. Em 2011, uma equipe da Universidade de Washington provou que os corvos podem reconhecer rostos humanos e se lembrar de seus inimigos. Um pesquisador colocou uma máscara de Homem das Cavernas e outro usou uma máscara de Dick Cheney. O Homem das Cavernas visitou 5 locais para capturar e prender alguns corvos selvagens. Assim que foram soltos, os pássaros deram alguns grunhidos altos e raivosos. Eles fizeram isso para avisar seus amigos que havia um intruso ousado por perto. Os amigos então voariam para punir o Neandertal com alguns sons bastante raivosos. O Dick Cheney do experimento não fez praticamente nada. Os cientistas revisitaram exatamente os mesmos pontos por 5 anos e os pássaros sempre cumprimentaram o Neandertal com repreensões furiosas e ignoraram Dick Cheney. Algumas das aves que participaram do experimento original nem estavam mais vivas, mas parecia que haviam passado o conhecimento para seus filhotes. Eles também podem, de alguma forma, dizer se um humano representa uma ameaça direta ou se não representa perigo. Os corvos voam muito mais cedo quando percebem uma pessoa se movendo em sua direção e olhando para eles. A maioria dos pássaros e de outros animais prefere fugir quando os humanos se aproximam, mesmo quando estão apenas passeando. Os corvos sentem quando é bom ficar relaxado e quando devem escapar do perigo. A família tem um grande significado para os corvos. Eles normalmente encontram um parceiro para toda a vida e vivem em pares ou pequenos grupos familiares. No inverno frio, se juntam a centenas e até milhares de seus pares para sobreviver às noites. Durante a época de nidificação, os corvos jovens ajudam seus pais a defender o ninho de qualquer intruso. Eles também podem levar comida para seus pais ou diretamente para seus irmãos mais novos. Algumas aves continuam ajudando seus pais por vários anos. Os corvos também fazem amigos para toda a vida e formam grandes gangues para se protegerem dos predadores.
Eles atacam qualquer hóspede agressivo indesejado e vão até mesmo atrás de pássaros maiores, como corujas ou falcões ou outros animais. Às vezes, eles também se reúnem para roubar comida de criaturas maiores. Alguns membros do grupo distraem o predador, enquanto outros fazem o trabalho. Tudo soa como crack, crack para você, mas os corvos têm toda uma variedade de sons e cada um deles significa algo para os outros de sua espécie. Eles podem avisar possíveis invasores de que estão prestes a entrar em seu território ou informar seus parentes de sua localização. Esse idioma não é universal. Varia de vale para vale, assim como os dialetos regionais. Se um corvo decidir se juntar a um novo bando por algum motivo, ele terá que aprender a grasnar sua língua, imitando os sons de outros membros do novo bando. Os corvos têm mais autocontrole do que muitas pessoas. Se alguém lhe oferecesse uma guloseima que você pudesse pegar agora e outra mais gostosa pela qual você teria que esperar, o que você escolheria? Os espertinhos com penas provaram que sabem que esperar um pouco compensa. Os pesquisadores primeiro testaram as preferências alimentares dos corvos: pão, uvas, linguiça, gordura de porco frita e outras guloseimas. Cada um dos pássaros tinha seus favoritos. Em seguida, ofereceram a comida que menos gostavam. Entre alguns segundos e 10 minutos, os pesquisadores ofereciam aos passarinhos uma guloseima mais saborosa ou uma porção maior do mesmo petisco. Eles tinham a opção de pegar o que quer que conseguissem e voar, mas isso significaria nenhuma esperança de conseguir algo melhor. Os corvos participantes optaram por esperar apenas por um lanche de melhor qualidade. Eles não queriam esperar para pegar a segunda porção do mesmo lanche. Somente quando obtivessem a comida desejada, os participantes deixariam um campo de testes. Outras aves, como pombos, galinhas e papagaios cinzentos, não mostraram esse tipo de paciência e autocontrole durante o mesmo experimento. Nossos heróis do dia nunca desperdiçam comida. Quando eles têm muita, escondem-na em alguns lugares secretos ou em folhas e outros objetos. Assim que sentirem fome novamente, saberão exatamente onde ir para encontrar seus suprimentos. Às vezes, eles também adicionam alguma marca para lembrar onde estava ou movem a comida de um lugar para outro para protegê-la de outras bocas famintas. Eles também sabem qual alimento estraga primeiro e terminam a carne antes de outros tipos de refeições, como nozes ou pão, que ficam bons por mais tempo. Os corvos também criam e usam suas próprias ferramentas. Eles aprenderam a esculpir tiras finas de madeira em espetos e dobrar arames em ganchos para pegar alimentos que estão fora de alcance. Eles se lembram do design e recriam o mesmo tipo de ferramenta. Os corvos também sabem como combinar materiais que não funcionariam separadamente para construir uma ferramenta complexa. Apenas humanos e grandes símios eram conhecidos por fazer algo assim antes. Também parece que os corvos gostam do processo de fazer e usar uma ferramenta. Seu comportamento muda após o uso bem-sucedido de uma ferramenta, assim como nós humanos nos sentimos felizes após terminar um trabalho complicado.